No vídeo de ontem a gente falou sobre procrastinação e a gente entendeu que a raiz, a causa da procrastinação é a falta de gerenciamento emocional, que é a inteligência emocional. A gente precisa considerar que a inteligência emocional é uma capacidade que adultos autorresponsáveis têm desenvolvida para lidar com todas as demandas da nossa vida. Tá bom, Catarina? Mas o que de fato é a inteligência emocional? Ela nada mais é do que a capacidade que eu tenho de identificar, reconhecer e lidar com as emoções e os sentimentos que acontecem internamente. E também a capacidade que eu tenho de reconhecer no outro as emoções e sentimentos que ele está passando. É importante a gente considerar que às vezes a gente pode entender que uma pessoa que tem a inteligência emocional desenvolvida é uma pessoa fria, uma pessoa que não sente as coisas, e não é isso. Até porque, se a gente parar para pensar, as nossas emoções são respostas automáticas frente a um estímulo que nos acontece. Então, o estímulo acontece e o meu corpo automaticamente, sem eu querer, e sem eu saber, e sem eu pedir, vai reagir de uma forma que traga a emoção. Então eu não falo, nossa, agora eu vou sentir raiva porque alguém fez tal coisa pra mim. A pessoa fez tal coisa pra mim e automaticamente eu sinto raiva. Então quando a gente pensa nas nossas emoções básicas, a gente pode até se lembrar do filme Divertidamente. Então, raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, surpresa. Então é importante a gente considerar que essas são respostas automáticas. Então uma pessoa que tem inteligência emocional não é uma pessoa que não sente as coisas. Ela sente, ela reconhece, ela consegue nomear e a partir desse nomear eu consigo lidar com isso. Para cada emoção, para cada sentimento, a gente vai lidar de uma forma diferente. O que é lidar, Catarina, com emoções e sentimentos? É parar de reagir a tudo e todos. Uma pessoa que tem maturidade emocional, que tem inteligência emocional, não é uma pessoa impulsiva, reativa, que sai batendo porta, que sai xingando, que quer tudo do jeito dela, que é irritadiça. É uma pessoa que entende as coisas, volta para casa, gerencia tudo isso, pensa como agir e aí age de uma maneira mais madura. À medida que a gente também consegue reconhecer os sentimentos e as emoções dos outros, a gente também consegue construir relações mais saudáveis. Então, à medida que eu consigo reconhecer no outro que ele está passando por alguma questão e eu abro espaço para isso, eu me coloco à disposição para ouvir, eu me coloco à disposição para trocar, eu consigo criar vínculos mais saudáveis e duradouros. Então, resumindo, inteligência emocional nada mais é do que a capacidade que eu tenho de identificar, reconhecer e lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos e a capacidade que eu tenho de reconhecer do outro. À medida que eu observo o tom de voz, a forma como ele fala, os comportamentos corporais, a forma como o rosto dele se movimenta, a forma como ele silencia ou não silencia, tudo isso são aspectos que a gente pode observar para poder entender o que o outro está sentindo. Tá bom, o outro entendi. Como eu faço isso comigo? Eu preciso cada vez mais me observar e me perceber. Então, aconteceu alguma coisa comigo, eu senti alguma coisa no corpo, o que esse nó no estômago quer me dizer? O que esse suador na mão quer me dizer? O que esse riso solto quer me dizer? O que essas lágrimas brotando no meu olho querem dizer? Então, a gente precisa se observar e se perceber, para que aí a gente comece a entender o que de fato está acontecendo com a gente, para a gente poder nomear e só nomeando, identificando, eu consigo lidar. Eu não consigo lidar, eu não consigo gerenciar aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não sei o que é. Então, para a gente desenvolver inteligência emocional, a gente precisa de autoobservação, autopercepção, clareza e, obviamente, as estratégias aí disponíveis para a gente poder gerenciar cada uma das nossas emoções e sentimentos. A inteligência emocional, como eu falei no começo do vídeo, ela é um aspecto importantíssimo quando a gente fala de maturidade, quando a gente fala de postura de adulto autorresponsável e quando a gente fala de uma vida construída para ser mais leve, com sentido e significativa. Então me conte aí nos comentários como que você tem conseguido identificar e gerenciar as suas emoções e sentimentos, quais são as suas dificuldades nesse ponto, para que eu possa te ajudar. E a gente se vê amanhã. Até!